abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 19 e vamos fazer a leitura do versículo 24 ao versículo 29. Diz a palavra do Senhor: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã e lhe pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesta hora, por intermédio da tua palavra. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto bíblico é um dos textos do Antigo Testamento mais conhecido, né? Nós não vamos entrar detalhadamente nas questões, como uma boa introdução merece que um texto desse seja feito, mas alguns pontos é importante para chegar no ponto central que nós queremos destacar nesta manhã. O texto fala da destruição de duas cidades que nas Escrituras Sagradas se transformaram no símbolo do que há de mais imoral, de mais pecaminoso, do que há de um símbolo que mais se coloca contra aquilo que Deus havia estabelecido para o seu povo. O anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra, ao mesmo tempo, mostra essa relação íntima que Deus tinha com Abraão e também, além dessa relação íntima, o desejo de Deus em prover livramento ao justo. O justo aqui nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a despeito de qualquer perspectiva moral, humana, contemporânea que a gente entenda por justiça, mas o justo nas Escrituras é aqueles que andam de acordo com aquilo que Deus declarou do ponto de vista da retidão moral, do ponto de vista da retidão ética. Principalmente esse conceito de justiça vai ser muito desenvolvido pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. E isso é interessante a gente destacar, porque é muito normal a gente trazer um conceito de justiça somente com base na questão de lutas contra injustiças, que também se aplica, mas originalmente mesmo é a relação focada do homem com Deus e a sua retidão. Só que o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra trazia dois pontos fundamentais. A verdade de que Deus iria trazer juízo sobre todas as ações imorais, pecaminosas do ser humano, e, ao mesmo tempo, a sua promessa de livramento para quem se achasse justo. Essa ideia da história da mulher de Ló, que, junto com o seu esposo, recebeu a promessa de livramento de Deus. E a ordem de Deus ali naquele contexto era em que eles saíssem da cidade, mais ou menos semelhante ao que vai se repetir mais tarde na Páscoa.
sair com pressa, sem olhar para trás, voltar os olhos somente com aquilo que Deus havia declarado como promessa de livramento a eles. O texto aqui nos mostra que havia uma promessa de livramento e havia uma orientação para que esse livramento se consumasse, que era obedecer rigorosamente aquilo que Deus havia falado a Abraão e falado ao próprio Ló. O versículo 26, que é o ponto que eu quero destacar aqui, mostra que a mulher de Ló olhou para trás. Diante de todo aquele caos, e aqui não vai nenhuma palavra do ponto de vista de julgamento à atitude da mulher de Ló, mas o ponto que o texto coloca aqui é que ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. O livramento que Deus havia dado naquele momento, ela não viveu porque ela olhou para trás. Essa história, como todas as histórias do Antigo Testamento, para aqueles que são discípulos de Jesus, servo de Jesus, ela faz uma metáfora para a nossa vida no Evangelho. E eu quero trazer essa perspectiva da mulher de Ló ter olhado para trás na perspectiva do Evangelho. Eu creio que cada um de nós aqui um dia, meus irmãos, recebemos o livramento de Deus nas nossas vidas. E livramento que eu estou querendo aqui no sentido de salvação. Em primeiro lugar, salvação da nossa alma. Em segundo lugar, salvação de nós mesmos. A salvação de Deus, ela é uma salvação integral. Ela salva a alma do ser humano, mas salva toda a sua parte psicológica, emocional e também física. Só que os anos se passam na vida cristã, no caminho cristão. E note que essa preocupação de como que a nossa vida cristã anda conforme os anos, não é uma preocupação legalista, meramente religiosa ou moralista. Eu faço questão de fazer esse ponto aqui, porque quando nós falamos de temas como perseverança na fé, santidade, no contexto de hoje, corremos o risco de ser taxado, inclusive, de legalistas, moralistas, e fora, não esquecendo que há realmente uma falsa religiosidade que faz com que todo discurso que emerja a santidade ou algo desse tipo soe dessa maneira. Mas, se você observa o ensino do Novo Testamento, os apóstolos do Senhor sempre tiveram a preocupação de que cada discípulo de Jesus fizesse diante dele um exame de consciência. Que tipo de exame? Como está o meu caminhar com o Evangelho? Como está o meu caminhar na manifestação do ensino do Evangelho na minha vida? Onde que o Evangelho é ensino teórico e quando que ele passa a ser prática? Ou quando que o Evangelho ele é um ensino teórico, mas a nossa prática não coaduna com isso? A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, é um dos textos do Novo Testamento clássico a respeito disso. O autor diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, se você contextualizar por que o autor aos Hebreus está escrevendo esse texto e desenvolvendo
todo o conteúdo teológico da carta, o objetivo central é que um fenômeno estava ocorrendo entre os hebreus do primeiro século que haviam reconhecido o Senhor como Messias. Aqueles hebreus estavam desistindo do Evangelho, desistindo de Jesus e voltando para a prática judaica por si só. Esse era o contexto. Por isso que o escritor aos hebreus escreve em cima de um fenômeno muito concreto. Os hebreus que receberam e reconheceram Jesus como Messias estavam voltando para a religião antiga. Aqui eu não vou entrar nessa questão que cria muita animosidade, né? Perde-se salvação, não perde-se salvação. Eu creio pelas Escrituras que a apostasia é, sim, claramente um fenômeno que pode ocorrer entre qualquer crente. E a apostasia que Hebreus se refere é uma apostasia religiosa, perdendo os princípios do Evangelho, olhando para trás e voltando para práticas antigas. E essa apostasia pode ocorrer na perspectiva religiosa. Na minha família mesmo já houve casos de pessoas que receberam a Cristo e retornaram à prática, por exemplo, do candomblé. E aí vai a discussão que toda a teologia diz, era salvo, não era salvo. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, mas é muito fácil a gente depois chegar e falar assim, mas não, isso aconteceu porque ele não era salvo. Há casos que ocorrem de uma apostasia religiosa, mas há também apostasia moral, aonde a pessoa perde completamente os valores claros que o Evangelho expõe sobre a nossa vida como servos do reino de Deus. E abraçamos outro tipo de ética, abraçamos outro tipo de perspectiva e sentido de vida. Só que a palavra de Deus aqui, à luz dessa história da mulher de Ló, o convite e o apelo é que, a despeito de tudo que ocorra nesse mundo, não olhe para trás. E aqui eu quero reclamar alguns valores caros ao Evangelho, muito caros ao Evangelho. Não olhe para trás na perspectiva de que você é uma pessoa que recebeu de Deus um presente maravilhoso, que é o presente da salvação, da graça de Deus na sua vida. Isso significa dizer, meu amado irmão, que haverá um tempo em que Deus julgará todos os seres humanos. Atos que a gente vê e que a gente percebe que ao longo da perspectiva humana parece que é injusto, ficará impune, a pessoa não vai receber a sua devida reprimenda aqui nessa terra. As Escrituras Sagradas, o nosso próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro. Haverá um dia que ricos e pobres, homens, mulheres, poderosos e fracos, estarão diante de Deus prestando conta de seus atos. E a única coisa que nos faz livrar do juízo de Deus é a graça imensurável do Evangelho. Meu amigo, se você tem essa certeza na sua vida, isso já é um motivo imenso de nós cultivarmos a virtude da gratidão a Deus. Como o apóstolo João lhe disse, eu sou grato, nós amamos o Senhor. Por que nós amamos o Senhor? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso que nessa manhã eu digo o seguinte, não olhe para trás,
não esqueça o amor de Jesus por causa de uma decepção momentânea. O amor de Jesus é muito maior do que isso. O amor de Jesus e a certeza de Jesus. Nós cantamos aqui hinos maravilhosos que mostram exatamente essa ação benéfica de Deus nos nossos corações que emerge, é mais sublime do que qualquer ação humana deletéria contra a nossa vida. Nós não podemos olhar para trás na atuação da virtude do que Deus fez em nossas vidas. Não olhe. Sabe, quando um negócio de muito ruim acontecer com você, e olha, longe de mim falar isso, dizendo, você está falando porque você não sabe o que de ruim aconteceu. Eu tenho certeza, se eu for dar aqui alguns testemunhos para os irmãos aqui, eu posso relatar várias coisas ruins que ocorreram também na minha vida. Mas uma das coisas que mais nos sustentam no momento de tamanha dificuldade é quando a gente consegue preservar no Espírito de Deus intacto a nossa virtude de gratidão a Ele. É você fazer o que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Paulo falou isso, ele estava preso. A capacidade de abstrair da realidade concreta ruim um momento de alegria, de gozo na presença de Deus, que faz até às vezes a gente sair da perspectiva terrena. Isso não significa ser uma visão escapista, não. Isso significa viver uma das maiores profundidades do Evangelho. Você conseguir preservar o seu coração pela gratidão de Deus no momento que você está recebendo. Tudo o contrário é uma das coisas mais lindas que só o Evangelho pode nos proporcionar. E se você vive isso, seja grato a Deus, porque o normal hoje é quando recebemos o mal, nós se revoltarmos com tudo, se revoltarmos com Deus, com as pessoas e vivermos de uma maneira muito amargurada. E quando isso acontece, é o nosso coração que adoece. É a nossa perspectiva de vida em Deus que adoece. E aí nós somos transformados numa estátua de sal. A estátua de sal não vive. A estátua de sal fica parada no tempo, na existência, e não tem sentimento, não tem verdade, não tem absolutamente nada. Agora o Evangelho não, o Evangelho aquece a alma, o Evangelho trabalha na alma do homem, o Evangelho traz alegria, mesmo em meio a coisas que era para a gente tomar decisões somente humanas, mas o Evangelho nos tira e nos faz abstrair dessa realidade, sim. Não olhe para trás. Seja grata a Deus pela sua vida, pelo que Ele tem feito a você até aqui. Não desista do Evangelho, meu irmão, minha irmã. Não desista do Evangelho. Que Deus abençoe. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Conheça o pregador destemido que revolucionou o seu tempo e possuía o segredo de uma pregação bem-sucedida. Uma obra do pastor Ciro Zibordi, a primeira de uma série de 7 livros de pregadores bíblicos. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Mais um produto com a qualidade CPAD.